E o Internacional observa a situação de Mariano. Nesse vídeo eu quero te explicar um pouco mais sobre essa possibilidade e sobre esta tentativa que o Inter tenta fazer nesse momento de um nome que já esteve na pauta, mas naquele momento não havia uma convicção concreta. E agora volta a surgir como uma possibilidade. Além disso, quero te falar também sobre o caso do William, porque a gente tem uma nova informação quanto a esse caso, que é a informação do empresário do jogador. Eu consegui conversar agora há pouco com ele sobre essa possibilidade e quero trazer para ti, além de falar sobre categoria de base, porque o Inter avançou dentro do torneio italiano. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Isso antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, porque lembrando, sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, teu celular vai ser sempre notificado. E quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado. E eu quero começar aqui sobre exatamente a situação da base. Sub-18 na Viareggio Cup, que é o torneio que o Inter está disputando lá na Itália. Terminou a primeira fase no dia de hoje, com o Inter enfrentando a equipe do Perugia da Itália. E o Inter avançou para as oitavas de finais da competição. Lembrando que o treinador do Inter nesse torneio, que é a Sub-20, é o João Miguel, né? O Inter teve que botar parte do elenco para a Itália e parte do elenco para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20, que é o principal elenco que está, inclusive, disputando e é líder hoje do Brasileirão Sub-20. E outra parte desse elenco, que é ali o G2, G3, né, os reservas e jogadores nesse sentido, foram deslocados para jogar esse campeonato lá na Itália. O Inter terminou a primeira fase com uma vitória, que foi inclusive na rodada passada contra o IGL da Nigéria. Hoje empatou por 0-0 contra o Perugia da Itália e na primeira rodada tinha perdido para a equipe do Genoa, que é a equipe inclusive mais tradicional. Agora nas oitavas não saiu ainda o chaveamento, mas também vai acontecer agora já, sem ser amanhã, no sábado, a partir de sábado, já começam os confrontos das oitavas de finais lá no torneio. Lembrando, né, a gente pode colocar aqui dois destaques. O camisa 9, que é o Jackson Teixeira, muito bom jogador, tá se destacando, tá fazendo algo bem interessante lá na Itália. E outro jogador também é o volante Lorenzo Vaghetti, que era de origem lateral direita e hoje atua como primeiro homem. Jogador que inclusive recentemente voltou de uma lesão de ligamento. Também é um destaque que a gente pode colocar dentro desse torneio Sub-18. Outro jogador também, e passando agora para uma outra pauta, falando também sobre o jogador, mas sobre janela de transferências, é sobre a questão do William, né? Porque saiu informação ontem trazida pelo Juliano Machado. Essa informação, inclusive, eu repercuti com vocês, que era que o William teria pedido 1 milhão por mês, né, para vir ao Internacional, fora o que o Inter teria que pagar ao Cruzeiro, que seria na casa de 3 milhões de dólares. A grande questão é que o William mandou mensagem para a Rádio Inferno, que é o local, inclusive, que eu trabalho, e diz que essa informação ela não procedia. A gente conversou também agora há pouco com o empresário do atleta, que começou a ter um contato com nós, e ele disse que não procede, que o William não pediu esses valores, mas ele falou algo além disso também que eu quero te falar, que também não houve não só um pedido, né, de quanto ele gostaria de receber, mas também não houve nada concreto sobre o Internacional. Essa é a versão do atleta. E aí a gente até conversou com o Ju, que foi quem trouxe essa informação de que ele teria pedido 1 milhão de reais por mês. E realmente a fonte dele é muito boa, mas a gente quer trazer também aqui a fonte do atleta, porque ela, né, a fonte, no caso o William, né, veio conversar com a gente, explicar também essa situação, até porque é uma informação que pegou muito mal, né, de um jogador que tem uma certa identificação e aí teria pedido 1 milhão por mês para vir ao Colorado. E ele falou sobre essa situação, falou com nós, inclusive nos mandou mensagem hoje para explicar um pouco mais sobre este caso, tá bom? Em meio ainda à lateral direita, ontem à noite saiu informação da Rádio Gaúcha, trazida pelo Simon e trazida também pelo Vaguinha, que o Inter teria interesse na contratação de Mariano, jogador de 38 anos,
Lá atrás, antes de ir para o América, a gente já sabia que o Inter tinha sondado esse nome, mas naquele momento, após a lesão no Bruno Gomes, não tinha havido uma convicção por parte da direção na busca por esse lateral direito. Porque naquele momento a convicção era trazer um lateral direito de maior envergadura. Porque o Brian vinha de jogos muito ruins no Campeonato Gaúcho e depois da partida contra o São José que ele começa, principalmente depois do Grenal, da primeira fase, do empate por 1-1, que ele começa a se consolidar dentro da função de lateral direito no Inter. E agora a convicção é outra. A convicção é que o Brian Aguirre é titular e o Inter precisa trazer um reserva para o Brian Aguirre. E aí o nome do Mariano se encaixaria com essa possibilidade. Sim, é um jogador que tem uma idade avançada, mas a gente também tem que lembrar também que foi um grande jogador na carreira, né? O Mariano foi um jogador que na temporada passada, na final da Libertadores, foi o melhor jogador do Atlético Mineiro quando entrou no segundo tempo. É um jogador que é um dos maiores da história do Atlético Mineiro na posição e os próprios atleticanos falam disso. Participou de toda a transição para título de Copa do Brasil, Brasileirão e para disputa de Libertadores também. Foi um jogador que na Europa jogou muito bem, principalmente no Galatasaray. Passou também pelo Sevilha da Espanha, jogou com o Fernando em dois times, na verdade, jogou com o Fernando no Galatasaray e jogou com o Fernando no próprio Sevilha. Então eles teriam também já este entrosamento. Mas além disso também, que é um outro ponto importante que a gente pode trazer quanto a Mariano, seria o fato de ser mais um jogador que agregaria nesse vestiário vencedor. Porque é mais um jogador vencedor que chegaria ao Colorado. Mais um jogador que ajudaria muito nessa situação de vestiário. Por mais que tenha uma idade avançada, o Inter entende como seria um jogador para compor elenco, que entraria de maneira ocasional, não teria problema ele ter 38 anos. Até porque hoje o Inter tem o mercado, e tem o Fernando, que inclusive quase foi convocado agora para a seleção brasileira, mesmo com 38 anos, então o Inter não vê a idade dele como um empecilho. Inclusive, quero que tu deixe aqui nos comentários, o nome do Mariano te agrada? Não te agrada? Se sim, por quê? E se não, por quê? Quais os motivos de tu querer ou não essa contratação? Minha opinião própria sobre o Mariano, se fosse uma convicção da direção, eles já teriam trazido. Lá na primeira possibilidade houve, não teve uma convicção naquele momento. Por que agora ele vira uma convicção? A gente sabe que o Brian Aguirre melhorou, mas eu buscaria um lateral direito de maior envergadura. Agora, a gente sabe que é muito difícil. E aí, em cima de toda essa situação e contexto que a gente tem nessa janela de transferências, visto que o Inter só pode trazer jogadores de dentro do Brasil, o Mariano, sem dúvidas, é um jogador que para compor elenco faria sentido. O único problema do Mariano concreto que a gente pode considerar é a idade, 38 anos, realmente é um jogador com uma idade avançada. Fora este problema, que é a idade, não existe outra coisa. O Mariano é muito bom jogador, agregaria, teria uma situação de vestiário muito boa, é mais um jogador vencedor que chegaria ao Inter, mas tem o fato da idade, né? Tem que entender também como é que está a condição física desse atleta, e o Inter precisaria saber disso antes de contratar esse jogador, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais, valeu, falou e foi!